Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Tabata Pote, te faço companhia e a gente vai entender melhor assuntos que fazem parte da nossa vida com a ajuda de um especialista. E olha, pesquisas recentes apontam que as pessoas estão cada vez mais dormindo mal. E o problema foi agravado após a pandemia. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 60% da população dorme menos do que o ideal. E um dos motivos pode estar relacionado ao uso desregulado do celular. 96% dos brasileiros usam o aparelho na hora de dormir. Para tratar desse assunto, para a gente entender melhor, vamos conversar agora com a Sara Giampá, pesquisadora científica e especialista em medicina do sono. Sara, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme falar contigo. Olá a todos, eu quem agradeço esse espaço para a gente poder um pouquinho falar sobre medicina do sono e a importância do dormir na qualidade de vida. Pois é, o sono, muitas pessoas acham que basta dormir algumas horinhas para no dia seguinte continuar naquela rotina agitada, mas não priorizam realmente não só a quantidade de horas, mas principalmente a qualidade do sono, né, Sara? O que está acontecendo que nos últimos anos as pessoas estão dormindo cada vez mais, aliás, cada vez menos? E, aliás, as pesquisas também apontam que a quantidade de horas ela é inferior a 6. Isso é muito grave, né? Exatamente, Tabata, muito bem colocado. Quando nós falamos sobre saúde do sono, a gente precisa pensar em dois pontos: quantidade de sono e qualidade de sono. Então, a gente precisa descobrir quantas horas de sono o nosso corpo necessita para poder se sentir revigorado, recuperado. E também é importante entender se esse sono ele é um sono de boa qualidade. Então, se eu estou dormindo 8 horas, por exemplo, se eu estou acordando bem, porque em muitas situações eu posso dormir muitas horas de sono, mas posso ter um sono de má qualidade. Então, a gente precisa se atentar tanto à questão de duração quanto à questão da qualidade. Nós vivemos em uma sociedade 24 horas. Com o avanço da tecnologia, nós estamos ali sofrendo vários tipos de estímulo, né? Então, estímulo de luzes, de dispositivos, nós temos inúmeros afazeres que nós temos que acomodar ao longo de 24 horas e a gente acaba negligenciando o sono em detrimento desses outros afazeres. Então, para eu dar conta de tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu diminuo as horas de sono. Só que isso, ao longo do tempo, pode levar a um prejuízo importante, tanto em relação à saúde mental, à saúde cardiometabólica. Então, uma hora essa conta vai chegar. Então, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para a saúde do sono. Dormir não é perda de tempo, é um investimento na nossa saúde. Tem uma outra questão, Sara, com relação ao horário ideal para dormir, né? Não adianta também, aqui eu estou me baseando pelos estudos, né? Que dizem, aí você pode me corrigir se eu estiver errada. Não adianta a gente também dormir tarde e acordar tarde. Né, não vai ter uma boa qualidade do sono, porque tem ali um relógio biológico. E o ideal seria que a gente dormisse, né, até no máximo às 10 da noite. É isso. Então, Tabata, essas recomendações, muitas vezes elas são fundamentadas e estudadas em grandes estudos epidemiológicos, mas quando nós abordamos sobre o sono, um ponto-chave é a individualidade de cada um. Então, embora recomenda-se que adultos durmam entre 7 a 9 horas, que a gente durma mais cedo, acorde mais cedo, isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, é importante a gente entender como o nosso corpo funciona. Como você bem colocou, tem a questão dos ritmos circadianos, né? São os ritmos que vão ditando para o nosso organismo se é dia e se é noite. E nós somos seres programados para viver a vigília, viver o dia e dormir durante a noite. Só que existem pessoas que têm uma preferência pelo horário da noite.
que preferem fazer suas atividades um pouco mais tarde e acordar mais tarde. Essas pessoas são conhecidas como vespertinas. Por outro lado, existem pessoas que preferem acordar mais cedo e dormir mais cedo. São pessoas conhecidas como matutinas. Então, a gente precisa entender o contexto geral, né? Qual é o melhor horário do dia para mim, que eu me considero mais produtiva para eu fazer os meus afazeres, e quantas horas de sono eu realmente preciso. É claro que o ideal é que a gente durma durante a noite e acorde durante o dia. Só que isso pode ter uma variação. Então, eu não preciso dormir exatamente 10 horas da noite, né? O importante é que eu durmo durante o período noturno e que eu experiencie a vigília. E uma vez que a gente acorda de manhã, é importante a gente se expor a estímulos como a luz solar, né? Para a gente poder dar uma pista para o nosso organismo que é dia, e ao anoitecer a gente reduzindo essas luzes para a gente ir sincronizando e avisando o nosso organismo que é noite e que em breve nós vamos dormir. Então, acho que um ponto-chave é levar essas recomendações em consideração, mas entender o que é válido para você. Porque às vezes a pessoa acha que tem que dormir 10 horas da noite, mas não é o comum dela. E aí ela não consegue dormir, ela acha que ela tem insônia. E, na verdade, não é uma insônia. Ela só não tem a preferência por dormir às 10 horas da noite. Às vezes ela prefere dormir meia-noite. Só que ela consegue dormir 8 horas e acordar e atingir a quantidade e a qualidade de sono que ela precisa. Perfeito. Até porque tem também pessoas que trabalham durante a noite ou chegam muito tarde em casa e fica um pouco difícil também seguir essas recomendações, Sara. Com relação Exato. aos... Pode falar. Desculpa, Tabata, só um ponto bem colocado. Aí a gente entra num outro cenário que são os trabalhadores noturnos ou em turno, né? E aí esse é um outro tipo de população, porque aí durante o horário do sono eles precisam ficar acordados para realizar suas atividades, né? Então a gente está indo contra a fisiologia do sono normal. E aí nesse público, de fato, a gente vai observar algumas repercussões e para isso a gente pode atender esse público a fim de atenuar esses prejuízos desses sujeitos estarem trabalhando no horário da noite ao invés de dormir, né? Então, a gente acaba entrando aí numa outra situação que precisa ser olhada com muito carinho também. Perfeito. Com relação ao uso de celular, Sara, quais são os problemas de usar? Primeiro que, né, as pessoas, mas principalmente os brasileiros, estão usando o celular assim de forma desmedida, né, completamente desregulada. E isso tem trazido inúmeros prejuízos psíquicos para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também. Infelizmente, todo mundo está sendo prejudicado. E o sono também está sendo muito afetado, né? E muitas pessoas, de fato, não conseguem desligar. Qual é o grande problema disso? Perfeito. Quando a gente fala do uso de celulares à noite, o ponto-chave é o tipo de luz que os celulares emitem, que é a luz azul. A luz azul, dentre todos os tipos de luzes, é a que mais prejudica o nosso sono. Então, de forma geral, essa luz ela dessincroniza os nossos ritmos circadianos. É como se essa luz azul enganasse o nosso cérebro, fazendo com que ele pense que ainda é dia. Isso vai interferir na produção de um hormônio muito conhecido, que é o hormônio da escuridão, chamado melatonina. Então, a melatonina ela é um hormônio que é liberado pela ausência de luz. Então, a gente só vai ter a liberação desse hormônio durante a noite. E esse hormônio ajuda o adormecer e a manter um sono reparador. Então, o primeiro ponto é, quando eu me exponho a esse tipo de luz azul, muito presente nos celulares, alguns computadores, entre outros dispositivos, essa luz ela vai dessincronizar os meus ritmos, vai enganar meu cérebro dizendo que é dia, isso vai dificultar o início do sono. Um outro ponto importante do uso dos celulares é o conteúdo que nós consumimos. Muitas vezes, as informações que a gente está visualizando ali, ao rolar a tela do celular, elas geram ansiedade, aumentam a produção de hormônios do estresse, e isso eleva muito o nosso estado de alerta.
dificultando ainda mais o sono. Então, uma das dicas chaves para uma boa noite de sono é deixar o celular de lado antes de dormir. A recomendação ideal são 2 horas antes de dormir, deixar o celular de lado. Mas a gente sabe que na nossa rotina é muito difícil. Então, pelo menos 30 minutos antes de dormir, deixa o celular ali do lado e vamos criar hábitos que nos levam ali a diminuir a sensação de estresse, a relaxar, preparando então o nosso corpo para uma boa noite de sono. Celular, na hora que a gente for dormir, o celular ele deve ficar no quarto, no mesmo ambiente, ou a gente deixa na sala, sei lá, no banheiro, no corredor, enfim, longe de nós. Eu acho que essa questão vai depender muito do indivíduo, né? Se o indivíduo ele tem aquela necessidade de olhar o celular o tempo todo, que ele vê o celular ali, ele quer mexer, para essas pessoas a gente recomenda deixar em outro cômodo para que ele consiga ali entrar num estado de relaxamento, iniciar o sono e ter um sono contínuo e reparador. Agora, para aqueles sujeitos que conseguem deixar o celular ali do lado da cama com o despertador e que conseguem não olhar, tudo bem. Então, vai depender muito do indivíduo para o indivíduo, dos níveis de ansiedade e dos costumes que cada um tem. Existem alguns profissionais, Sara, que falam que celular emite ondas eletromagnéticas, que isso pode afetar o sono. Isso é mito, então? Alguns dispositivos, né, têm essa característica de emitir essas ondas, né? Alguns estudos científicos ainda não demonstraram de fato o papel dessas ondas na qualidade do sono, né? Mas a gente sabe que esse uso, essa luz azul, esse conteúdo, eles são assim os grandes mediadores desse distúrbio do sono que conecta então o sono com o uso de celular. Perfeito. Com relação à televisão, porque antigamente era a televisão, né, o grande problema, e agora passou a ser o celular. Os efeitos causados no nosso corpo, no nosso sono, são semelhantes ao do celular? Exato. Hoje, muitos dispositivos têm algum modo noturno para evitar essa emissão direta da luz azul. Então, alguns modelos de televisão já estão trazendo essa funcionalidade, assim como alguns celulares. Mas a questão da televisão, ela também varia de indivíduo para indivíduo. Nós temos muito pacientes que conseguem dormir com a televisão ligada, em virtude do som, é algo que traz um relaxamento. Então, a gente tem diferença de paciente para paciente, mas o ideal mesmo é que durante a noite a gente torne o ambiente de dormir o mais escuro possível, evitando ruído, evitando luz, para evitar, então, estimular o paciente, permitir que ele relaxe. Mas, se a televisão é um costume desse paciente, a televisão está um pouco longe da cama, isso traz ali uma sensação de relaxamento, dependendo, a gente pode manter essa atitude do paciente, né? Mas a gente sempre vai tentar trazer ali outros hábitos um pouco mais saudáveis de higiene do sono, para que ele tenha um sono muito mais consolidado e reparador. A iluminação da casa também entra nessa higiene do sono, Sara? Por exemplo, aquelas luzes mais fluorescentes, a gente deve trocar pelas amarelas à noite? Com certeza, Tabata. Uma das dicas, né, além de evitar o uso de celular próximo ao horário de dormir, é ao anoitecer ir reduzindo as luzes da nossa casa, porque isso vai facilitar, então, a produção de melatonina, que é o hormônio da escuridão. Então, vai preparar o nosso corpo para uma boa noite de sono. Então, a luz azul não é uma boa opção de ter em casa. A luz branca, aquela luz fria, ela também é muito utilizada, mas ela pode ter um efeito estimulante. Então, também não é muito indicada para os períodos noturnos. A luz amarela já é uma luz um pouco mais quente, um pouco mais parecida com a luz natural do pôr do sol. Então, acaba sendo um pouco menos prejudicial ao sono. E dentre todos os tipos de luz, a luz vermelha é a menos estimulante. Então, alguns pacientes têm algumas luzes vermelhas espalhadas em casa, para já ir preparando o nosso corpo, então, para o ato de dormir.
Perfeito, Sara. Muito obrigada pela entrevista, por trazer aqui as recomendações e o alerta, né, para que a gente realmente afaste o celular, né? Quem puder, quem conseguir é ótimo, não só para a qualidade do sono, mas também para prolongar a nossa vida com mais qualidade, né? E que a gente previna doenças. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme falar contigo e até uma próxima. Eu que agradeço, Tabata, pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre o sono. E só uma dica: se vocês estão tendo alguma queixa, alguma percepção que o sono está ruim, procure um especialista do sono. Existem vários exames que você pode realizar em laboratório, o exame em casa, como o exame do sono Biologix. Então, procure ajuda, porque o sono, ele é o grande mediador aí da nossa saúde. Perfeito. Obrigada, Sara, e até uma próxima. Até! Tchau, tchau. E o programa Entrevista Especial fica por aqui, mas você pode rever no nosso canal do YouTube Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.